E aí a gente vê dois pontos, né? Aquele que critica a religião ou o cristianismo é porque não compreendeu, né? Muitos fizeram guerra em nome do Cristo, mas em nenhum momento Cristo deu esse exemplo para que se utilizassem para a guerra e ele nunca foi agressivo, pelo contrário, né? Então é Não, aquilo que você falou. O erro está em nós, humanos, pelo nosso grau evolutivo em não pela conseguir. necessidade de poder. Esse é que é o problema. Porque as guerras são feitas pelo poder. Mas uma guerra só acontece quando se dispara o segundo tiro, tá? Não é no primeiro. Ela é no segundo. Então bastaria seguir a fala do Cristo, né? Quando alguém bater numa face, Dá-lhe a outra. Mas aqui o problema, por exemplo, é a igreja nessa ansiedade, tal como ela começa com Constantino, porque quando Constantino junta, né, o Velho com o Novo Testamento através de um secretariado, porque ele era até analfabeto, né? Ele junta um secretariado para fazer isso. E quando ele junta esse secretariado, já é pelo poder, que é para, se eu não consigo controlar o cristão, vou trazê-lo para perto de mim para que eu possa controlá-lo. E a partir daí, a igreja continua, a igreja, isto é, os homens continuam a controlar a população. E ô Fernando, e tem uma, desculpa, não esquece o raciocínio aí. Eu já li algo, já ouvi falar, mas é aquilo, às vezes algo é repetido tantas vezes que a gente introjeta como verdade, mas a gente tem que se aprofundar mais, né? Eu já ouvi dizer que a reencarnação era compreendida, era aceita de forma tranquila, e nesse período em que ele assume o cristianismo para ele, acho que uma esposa, alguém da família dele lá, que Teodora, já tinha cometido tantos erros, que tinha medo de como viria numa próxima reencarnação, que pede para que ele elimine isso. isso. E aí passa-se a ser contra e não ter mais essa Eu já compreensão. escutei essa história, já É porque li. é tão pitoresca, tão bizarra que a gente fica meio assim, né? Diz que ela havia sido uma meretriz e ela tinha muitas amigas. E ela ascende Na na sociedade ali. sociedade, torna-se esposa de não sei se era general ou imperador. Acho que era imperador, já não lembro agora qual era o imperador. E para que ela não fosse reconhecida na rua, pelas amigas que trabalharam com ela, ela mandou matá-las todas. E aí ela disse, como é que eu fico na reencarnação? E mandou mudar a palavra reencarnação para ressurreição, para que ela não viesse a sofrer as penas de uma reencarnação. Como, é tal qual o É como, avestruz colocar a cabeça embaixo da não, é terra. como se a gente pedisse para um prefeito, um governador, assinar o presidente um decreto de lei para que não chova, né? Mais ou menos por É aí. querer alterar uma lei natural, divina, É. com. Mas a ideia da reencarnação, ela era patente, ela estava no meio do povo. Então, quando a igreja começa realmente a perder-se dentro de práticas abomináveis, que eram práticas que eram verdadeiramente abomináveis, começa a existir o grande movimento das reformas. Você pega, por exemplo, eu costumo até dizer, o primeiro reformador, que tentou reformar a igreja, foi São Francisco de Assis. Porque, embora ele seja canonizado pela igreja, ele nunca foi católico. Ele nunca frequentou missa, ele não ia na igreja. Aliás, ele abominava a prática religiosa da época, porque eram aqueles bispos que andavam gordos, comendo na casa de todo mundo e tal. Então, ele não. Só depois que ele morre é que a igreja cria uma ordem, né, com os ideais de São Francisco de Assis, que era principalmente a pobreza. Mas ele chega aí pessoalmente, falar com o Papa, para pelo menos conseguir uma assinatura para que ele pudesse continuar exercendo lá quietinho em Assis, Em né? Assis, exato, mas ele não rezava missa, nada.
Sim, E sim. é criada então a ordem, e a ordem ela só vai depois para frente com o Santo Antônio, que é um reformista também, o Santo Antônio de Pádua. Santo Antônio começa a vida religiosa em Lisboa, depois vai muito jovem para Pádua. Diz que São Francisco acabou por se encontrar até com ele. Santo Antônio era mais jovem que ele, acho que 10 anos. Ora, pelo que sei, acho que São Francisco morreu no começo do século XIII, 1230, 1230 e pouco, e morreu jovem, porque quando ele foi para o Vale dos Leprosos, acaba contraindo a lepra, né? Que ele foi ajudar os pequeninos do Cristo e ele mesmo acaba contraindo a lepra. Então começam a existir os movimentos reformistas. Desse que nós temos notícia, entre o século XII, final do século XII, começo do século XIII, com São Francisco, depois com a Ordem Franciscana, etc. Mas ainda não era o suficiente. Até que em 1415 surge um reformista alemão, Johann Hus, e também foi condenado à morte, né? Também foi para a fogueira. Mas veja que ele, quando ele vai para a fogueira, ele diz o seguinte, diz que, eu não sei alemão, mas diz que Hus, em alemão, que é pato. E ele diz o seguinte, olha, vocês estão matando a mim hoje, Johann Hus, sou um pato. Mas não adianta vocês me matarem, porque a ideia que nós temos, ela não é minha, é um movimento. E nós vamos ser vitoriosos. E um dia há de surgir um cisne, não um pato, que esse vai realmente completar o trabalho que nós estamos começando. Qual era o apelido de Martim Lutero? Cisne. E veja que a Inquisição não chegou à Bavária. O Lutero vivia na Bavária. E ele tinha a proteção, naquela época não era a Alemanha ainda, eram condados, eram ducados, etc. Cada um ali. E ele estava na Bavária e ele tinha a proteção do príncipe da Bavária, porque ele era professor de teologia na faculdade. Então, ele tem... a igreja tenta até levá-lo até fora dos limites da Bavária, só para o prender. Tentam com uma reunião de apaziguamento, etc., mas era para pegá-lo e prendê-lo. Mas ele não caiu na onda. E então ele coloca aquelas 95 teses que era para reviver o cristianismo na sua pureza, que é dentro daquilo que Jesus tinha deixado. Mas ele peca por um ponto, pelo menos que eu acho, que me perdoem se houver aqui irmãos evangélicos e protestantes me assistindo. Ele errou no voto da pobreza que ele colocou nas 95 teses. Porque, claro, a humildade, a pobreza, etc., são muito bonitas, mas você tem que estar preparado para vivê-las. Você não pode, alguém te obrigar. Quando Jesus diz para aquele mancebo, olha, o que é que eu preciso fazer para seguir? Tá? Ama o teu próximo, ama a Deus acima de tudo e ama o teu próximo. Cumpre as leis. Eu já faço isso tudo. E Jesus olhou para ele, agora então vai e vende tudo o que tens e dá aos pobres. Aí não dá. E eu não sei se é aí que Jesus fala assim, tudo bem, então se queres ser perfeito, ou seja, você já está indo bem, mas se você quiser melhorar mais... Se quiser melhorar, e segue-me. Não é imposição, né? Não é imposição, então Jesus não impõe. Só que se você não está preparado para largar aquilo que um bem material para seguir a Jesus, então você não chegou lá. Um exemplo disso é o Levi, Mateus. Mateus era um homem rico, era um cobrador de impostos, muito bem quisto pelos romanos, tinha segurança romana, tinha tudo. Mas mal visto pelos judeus, né? Mal visto pelos judeus. Porque ele era um judeu que tirava dos judeus, né? Cobrava o imposto. Aí, mas Jesus, quando passa na frente da janela dele, diz assim, segue-me. Não diz mais nada. E ele,
Levantou-se e seguiu, não se importou com mais nada. Aquele mancebo não estava ainda pronto, mas Mateus, apesar de tudo, ele estava pronto. Então, seguiu. Essa é a grande questão. E quando ele coloca lá que para frequentar a igreja dele tinha que fazer o voto de pobreza, ele elimina imediatamente aqueles homens que não estavam, ou famílias que não estavam contentes com a igreja católica, mas também não poderiam frequentar o protestantismo. Porque abandonar tudo era um passo muito grande. Era grande demais. E então, esses começaram a afastar-se. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.